Muito bom dia a todas, a todos, a todes. Meu nome é Alexandre Fernandes, Alexandre Ossanii. Eu sou professor do Instituto Federal de Educação da Bahia, professor permanente no mestrado em Ensino e Relações Étnicas da Universidade Federal do Sul da Bahia, o PPGER, professor permanente também no mestrado em Relações Étnico-Raciais e Contemporaneidades da Universidade do Sudoeste da Bahia, a UESB. E nesse momento quero agradecer o carinho, a atenção e o convite deste evento para fazer uma fala curta sobre Exu, Ifá e epistemologia, que é uma discussão que eu tenho feito há algum tempo. Então agradeço muito e quero que os amigos, as amigas aí em Santiago de Cali se sintam abraçados, se sintam confortados com essa mensagem desde o Brasil. Para o Colóquio Internacional Africanidade e Direitos Humanos. Gostaria já de me dispor a me tornar um amigo, um companheiro nas lutas e nas batalhas que nações e países irmãos como nós, Brasil e Colômbia, Brasil, América Latina como um todo, e outros países podem e devem efetivamente se irmanar, se unir frente à luta para a busca cada vez maior de democracia e de direitos humanos para todos, para todas, para todes. Bem, o trabalho que eu quero tentar pensar aqui agora com vocês é um trabalho que tem a ver com o meu pós-doutoramento, supervisionado pelo professor Emanuel Roque Soares, que é um professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Muito bem, nesse texto eu tento relacionar Exu com filosofia, especialmente com epistemologia exuriana. E aí eu pergunto, será o axé toda a filosofia de Exu? Muito bem. Axé é um poder de realização, força vital, valor supremo, determinante, o ideal de viver forte no plano material e social, enquanto energia pode ser obtida ou perdida, acumulada ou esgotada, bem como transmitida. Seu acúmulo manifesta-se física e socialmente como poder e seu esgotamento como doença física ou adversidade de toda ordem. A expressão axé significa assim seja, o que está sendo afirmado, ocorrerá, acontecerá, assim será. Essa minha discussão tem a ver, dentre outras leituras, como, por exemplo, Exu e a Ordem do Universo, de Siquiro Salame e da professora Ronilda Iakemi Ribeiro, e também o texto de Juana Eubain dos Santos e do mestre Didi, Exu. Além, evidentemente, de outros textos, por exemplo, os Nagoya Morte, de Juana Eubain dos Santos. Muito bem. Durante muito tempo, tratados pela ciência positivista como animismo, porque a perspectiva cêntrica ocidental não compreendia que o culto e o poder das entidades não se assentam numa verdade transcendente, nem na dicotomia excludente, mas na possibilidade dos rituais, dos jogos como os da capoeira, que não separam mente do corpo, nem separam o corpo da magia que invoca a energia a responder, redistribuindo e fortalecendo o axé, os cultos afro-brasileiros têm muito a ensinar a lógica dicotômica. Axé é palavra intraduzível e escorregadia, apesar de nós tentarmos traduzi-la. Mas posso e passo a tecer algumas considerações acerca do enquadramento com o qual trabalho. Axé é aqui imaginado como metáfora e metonímia de Exu, signo de transformação, movimento, força, poder, capacidade de realizar algo e promover a desordem, a ordem e a desordem. Por outro lado, axé é força, que exige sua manutenção, veiculação, expansão, o que pode mudar de foco, de sentido, ter maior ou menor peso. Logo, é instável, é invisível, é indizível, que mesmo assim nós dizemos. A instabilidade do axé, que é também a de Exu, é a instabilidade inerente ao pensamento, ou seja, à filosofia.
Axé, Exu, filosofia, são para sempre e desde já diferidos, deferidos, reunidos pela dispersão, sobre os quais é impossível ter a última palavra. Orixá Nagô, densificação da energia sagrada responsável pela vida. Exu controla passagens, carrega e resolve demandas, comunica e viabiliza ou não o axé. Para além de ser um orixá, é signo de uma filosofia negra que não nos entra pela cabeça, pelo raciocínio positivo, mas adentra e atravessa o corpo, o qual não é ignorado, como o fez historicamente há séculos a filosofia ocidental. Através de narrativas dispostas em Ifá, se produz uma solução e se manipula o axé. Sabe-se que nos terreiros as pessoas convocam as energias a partir do culto de Ifá, do jogo de búzios ou do Pelé Ifá, para tentar manipular o axé. Em que sentido manipular o axé? Saber o que é preciso fazer para restituir vida, evocar vida, provocar outras vidas possíveis, né? Conhecer o seu passado, conhecer o seu futuro, enfim, encontrar respostas. Essas respostas se inscrevem sob o signo da ambivalência, podendo sugerir muitas coisas, dentre elas a importância de manutenção da organização, o privilégio de atitudes como a humildade, o respeito e a paciência, a intuição do melhor momento de se demonstrar poder e exercer a força, saber quando guerrear em face de um mundo de desafios em que forças contrárias coexistem, saber lidar com adversidades, recorrendo à ajuda, demonstrando disciplina. Quem verifica se as respostas estão sendo veiculadas corretamente? Quem viabiliza a comunicação e o axé? Exu, figura trapaceira, eminente mediador, senhor da ordem, a superar a falsa dicotomia significante-significado, pois com suas peraltices, dado as significações e aos sentidos mais amplos, indica que a significação é absolutamente contextual. O de conhecimento do que é conhecimento ensina que o mais importante é a contextualização, regida por um movimento hipercomplexo que atravessa os sentidos, os desejos, a atração, a repulsa de fluxos e partículas, o incessante arrasto e a produção de diferenças. A leitura dos textos de Ifá não permite um Exu que siga categorias binárias, europeias e cristãs de bem e mal, mas possibilidades filosófico-epistemológicas com vistas a entendê-lo na abertura de uma questão inaudita, que não abre nem para um saber, nem para um não saber, mas para uma deriva do pensamento, equívoco, deslizante, mostrando-se numa impotência e numa agonia de compreender, datar, nomear, descrever, pontuar, representar o já nomeado. Por um lado, defendo que Exu amplia o alcance daquilo que seja o conhecimento. Exu se embaraça ao próprio axé, urdindo para nós uma pergunta. O axé é toda a filosofia de Exu? Exu é aquele que testa os limites do pensamento, que pensando pensou aquilo que Exu, aquilo que Odara, o bondoso, produz enquanto uma filosofia e um saber negros. Juana Elbain dos Santos me assegura poder unir, coadunar axé, Exu, filosofia, como elementos à deriva, ou seja, apreensíveis e, portanto, inapreensíveis, porque são apreensíveis sob perspectiva, como em uma diferença derridiana. Abrir estes valores para sua diferença, deslocando o horizonte da expectativa de sua percepção, de sua recepção performante, marcando neles um outro valor, o da diferença. Isso interrompe a concepção ocidental de que a diferença está alocada em valores opositivos e hierarquizados. Nesse sentido, o que me interessa é pensar a relação de interdependência, compreendendo que Exu
e que o conhecimento, e que o sentido e o significado é sempre um multiplicado ao infinito. Isso tem a ver com relações travadas entre energias, entre significantes de significantes. Não existe por si só algo boiando num éter, num vazio. As relações são sempre de interdependências. Ora, Exu, por exemplo, está intimamente ligado com todas as energias, uma vez que ele é o orixá da comunicação. E aí eu retomo a ideia aqui do texto. Todas as energias estão, em maior ou menor proporção, ligadas a Exu, desde Ogum a Obatalá. Basta a gente recorrer aos mitos de Ifá. Quando saúdo Ogum, estou ao mesmo tempo, mesmo que não o saiba, reverenciando Exu. Quando conclamo Xangô, Exu está ali imediatamente presente. Logo, não há como nem porquê despachar Exu. Historicamente, os antropólogos foram ensinados a acreditar que, por exemplo, rituais como o ritual do Padê seria um momento de despachar Exu, mandar embora. Mas não há despacho a ser feito. Não há razão de sair com o negativo, por assim dizer, né? Não há motivos para entender Exu como o mal, né? Ou pelo menos como esse significante definido como o mal. Né? O que importa para nós é fazer vacilar todas essas categorias muito bem marcadas, ocidentalizadas, né, pelo Ocidente, muito bem marcadas pelo Ocidente, pensando que Exu nos ensina a que essa filosofia exuriana ela está sempre atravessada pelo outro, pela lógica do suplemento, em que o contrário deixa de ser o simples complemento opositivo do outro. Exu é o mais que um, sempre numa aporia, numa abordagem que não é devoradora do outro. A aporia exuriana borra as medidas e nos conduz a filosofar entre Exus diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil, Exu Catiço e Exu Orixá. E dentre o Exu Catiço, os diversos Exus possíveis. E dentre Exu Orixá, os diversos nomes, as diversas nomenclaturas de Exu. Isso implica também não apenas em borrar significantes significados, mas também em manter o segredo do sentido, do que é o axé e do que é Exu. O segredo do sentido, então, se fortalece e não se apresenta como um dado a ser desvelado. A gente sabe que o pensamento ocidental, eurocentrado, é um pensamento que tenta conhecer para dominar, conhecer para desvelar. Na ótica epistemológica exuriana, tal qual estou elaborando aqui, não há segredo a ser desvelado. Não se revela o segredo por meio de referências estáveis e bem-sucedidas. Os segredos como excretações, como aquilo que sai, como um líquido borrifado pelo hálito dos babalaôs, ao legar os mitos de Ifá, coletados por diversos estudiosos, aos quais sempre retorno e tomo a bênção. Ao legar os mitos de Ifá, esses textos nos trazem palavras molhadas pela saliva, pelo cuspe, pelo hálito, pelo suor e pela lágrima historicamente produzida por esses sujeitos, inclusive por processos violentos de diáspora. Nesse sentido, Exu se revela para nós como um corpo constantemente, um corpo filosófico, um corpo de sentidos, um corpo mítico e um corpo do segredo. Essa filosofia epistemológica exuriana, presente nos textos de Ifá, acabam, portanto, por fortalecer as nossas dúvidas e as nossas dívidas, e não nos levar a encontrar certezas, criando sempre novas ignorâncias, por assim dizer, entre aspas. Não é a ignorância da Europa, não é a ignorância ocidental, que não consegue, especialmente desde 2008 e agora com a virulência da Covid, a virulência das mortes que nós temos assistido cotidianamente, especialmente aqui no Brasil, que não consegue responder afirmativamente a esses problemas. Essa filosofia exuriana, me parece,
abre o pensamento para uma ecologia de saberes e dos segredos, não encarcerando-os numa economia antidemocrática e positivista que violenta os sentidos. Ela não se interessa por fixar conhecimentos sobre Exu ou sobre o que quer que seja, mas movimentar o conhecimento, movimentando Exu, ele mesmo o senhor do movimento. Eubaim dos Santos nos relembra que Exu é o elemento dinâmico de todo o panteão Nagô, de todas as divindades, de tudo o que ocorre, não é? Exu é o terceiro elemento. E essa estrutura de terceiro elemento não deixa que algo seja excluído. Aquela lógica dialética hegeliana de tese, síntese, antítese, não cabe para Exu, porque essa energia, como terceiro termo, não se deixa excluir, não se confina à visão dialética, porque não é um que está para dois, mas um que se movimenta num sistema de diferenças, diferindo-se e deixando suas marcas em cada um dos termos da diferença, assombrando-as, por vezes fazendo-as passar por eles. Resultado do preenchimento de uma síncope, como já apontado, por exemplo, por pensadores como Muniz Sodré, em que corpo e som se ligam, acionando o axé, resultado de interação entre dois elementos. O terceiro termo, que é Exu, que é o axé, que é a filosofia exuriana, tal qual estou argumentando aqui, esse terceiro elemento é propulsionado e, paradoxalmente, propulsiona o som, o axé, o acontecimento, propulsiona Exu, o movimento. Nos mitos, é Exu quem impõe o interdito e é ele também quem vigia se o interdito está sendo atendido. Mas é ele também, Exu, quem leva à transgressão do interdito. Coloca em crise, em crítica, em perturbação, tudo que estava parado, absolutamente parado, se é que é possível que algo esteja absolutamente parado. Mediador, Exu fecha e abre portas, articulador, ele está sempre no limiar de passagem, é um corpo em movimento, expressa a vida e a morte ao mesmo tempo de modo indissociável. É o que se pode depreender, por exemplo, de estudos de um pensador como Ordep Serra, professor da Universidade Federal da Bahia. Escreveu Ordep Serra, abre aspas, o mundo ficou, em parte, desorganizado, pois uma parcela significativa da desordem nele introduzida não teve remédio. Tem de tudo aqui na Terra, mas misturado e atravessado por causa de Exu. Fecha aspas, não é? Quando esse pensador nos conta essa história, ele não está articulando Exu como maligno, como negativo, muito pelo contrário, mas Exu como esse sujeito, esse senhor do movimento, que nos impele, que nos interpela sempre ao novo, à novidade. Onde histórias como essa, nos contadas por Ordep Serra, se deitam? Ora, elas se encontram e se deitam nos mitos, no hálito das Ialorixás, dos babalaôs, nos ritos dos povos de terreiro, na diáspora, em diversos países, a não revelar os segredos e os mistérios do culto. Exu é representado como Deus do movimento, das alterações, encarnado todo ele o princípio dinâmico do sistema Nagô, segundo o qual a cosmológica ensina, abre aspas, e eu volto a citar Ordep Serra, uma ordem absoluta seria incompatível com qualquer mudança. Ora, movimento e alteração caracterizam a existência atemporal. Fecha aspas. O mito e os mitos de Exu são, então, a ação dos signos, um significante que significa por meio de uma semiose, uma prática de significação. Logo, não se justifica a obscuridade que se quer mais clara do que a verdade, que tem horror ao diferente, que lhe dá um nome ou um atributo, e depois esquece que o nome ou atributo fora construído em face de um julgamento, em face de uma interpretação. Os mitos exurianos, tal qual apresentados nos textos de Ifá, nos solicitam constante abertura, constante
pluridiversidade epistemológica para o interior, para a profundidade de nós mesmos, para a profundidade do mito, do mundo e da interconexão, dando-nos conta de que nós somos vários em um ao mesmo tempo, vários misturados, mixados, hibridizados, mortais e imortais, machos e fêmeas, sagrados e profanos, metá-metá, como se diz no culto aos orixás. Nós somos uma qualidade de existir, tanto quanto os mitos. Metade de um, metade de outro, na ambivalência que se abre a um terceiro, sempre escorregadio, sempre diferido. Essa me parece, em poucas palavras, e nesses 20 minutos que eu estou falando com vocês, a possibilidade de aberturas de pensamento de uma epistemologia schuriana, que não se assenta, volto a dizer, num pensamento europeu em que, como estudiosos dos estudos decoloniais, como Grossfogel e tantos outros, já denunciaram para nós, não é? Que historicamente esse pensamento masculino, branco, eurocentrado, europeu, de classe média alta, assentado na cristandade, tentou historicamente explicar e nos contar acerca do mundo e de modo universalizante. Me parece que a gente precisa evocar outras narrativas. E Exu é essa energia que se permite e que está aberta à pluridiversidade. Assim como eu tenho certeza que outros saberes, saberes dos povos indígenas, saberes de sujeitos ligados aos movimentos dos trabalhadores sem terra, saberes dos movimentos sociais, sobretudo. Gostaria de agradecer imensamente, tomar a bênção de todos e de todas que me ouviram, dos meus mais velhos, dos meus mais novos, agradecer por ter feito uso da palavra aqui e solicitar das energias cósmicas, especialmente nesse momento, axé para todos nós. Muito obrigado, gratidão.